Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui quem vos fala é o presbítero Sandro Mendes e nós estamos aqui para dar continuidade na nossa EBD. Estamos na lição de número 2, que tem por título Imagens Bíblicas da Igreja. Amém? E nós vamos aprender muito. Hoje aqui vamos estar dando início aqui a nossa introdução aqui no texto áureo. O texto áureo está lá em 1 Pedro, no seu capítulo 2, verso 9, onde nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa verdade prática está dizendo assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa leitura bíblica aqui está em Efésios, no seu capítulo 5, verso 25 ao 32, e 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 9 ao 10. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Você sabe muito bem que nós estamos estudando, na verdade, a doutrina da igreja. E a gente dá o nome de eclésia, amém? Que é a doutrina, aquilo que estuda-se sobre a igreja de Cristo. E eu vou trazer para você aqui duas diferenças entre a igreja de Cristo na terra, amém? E a igreja de Cristo gloriosa. Ou seja, a igreja de Cristo, organismo vivo, amém? E a igreja de Cristo judicial, amém? Vamos lá, a igreja de Cristo, organismo vivo, é uma igreja que não tem CNPJ. A igreja de Cristo, organismo vivo, é a igreja que não tem cor, é uma igreja também que não tem placa, né? Ou bandeira. É uma igreja que não tem denominação. Amém? Ou seja, tem gente que fala: eu sou da igreja tal, a minha igreja é a tal, tal, tal. Essa igreja aqui, organismo vivo, ela não tem placa. Amém? Nós sabemos que o único cabeça dessa igreja chama-se Jesus de Nazaré. É o pastor dos pastores, é o sumo sacerdote, é o leão da tribo de Judá, é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Amém? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E a igreja jurídica, a organização jurídica na terra, que é o lugar onde a gente se reúne, onde a gente também ali louva ao Senhor, compartilha algumas coisas com os irmãos, aprende a palavra do Senhor também. Amém? Que é chamada também casa de oração. Então, essa igreja ela tem CNPJ, essa igreja tem CGC, essa igreja tem cor e essa igreja tem bandeira. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Se você já está aprendendo conosco aqui, então eu te peço só que você compartilhe, que você dê o seu like, dê o seu joinha, tá bom? Que você se inscreva no canal para você receber todas as notificações semanais, que sempre vai ter coisas extraordinárias, coisas boas aqui. E já quero ao mesmo tempo também te deixar sabendo que aqui a gente faz duas coisas. A gente coloca as lições da EBD e também aqui eu coloco algumas lições concernentes a casais. Amém? Se você quer ter um casamento blindado, um casamento fortificado, um casamento restaurado, um casamento restituído, um casamento na presença de Deus, é só você ficar comigo aí, tá bom? Deixa seu joinha, deixa sua inscrição aí, ativa o sininho para receber todas as notificações semanais e a gente vai aprender muita coisa e eu tenho certeza que nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Que o Senhor assim vos abençoe e nos dê vitória em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. O nosso textual aqui, que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte, ele diz que 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita. O nosso apóstolo Pedro, aqui ele já faz uma coisa muito legal para a gente. Ele já nos dá uma esperança, ele já nos dá assim uma luz, ele já aqui abre um leque diante da nossa vista. Ele já nos mostra o horizonte aqui. E quando a gente lê essa expressão aqui, geração eleita, a gente já começa a viajar, a entender
o que o nosso apóstolo Pedro estava falando. Ele estava mostrando para a gente que essa geração eleita é a geração de Abraão. Amém? Então isso já nos traz à memória o nosso pai da fé. O nosso pai que a gente aprendeu muita coisa através da palavra, através dos seus ensinamentos. Amém? A geração de Abraão. Aí ele continua, diz, o povo adquirido. Ah, aleluia. Ou melhor, ele continua dizendo o sacerdócio real, geração eleita, o sacerdócio real. Esse sacerdócio real aqui, o nosso apóstolo Pedro nos dá a entender também que aqui está falando sobre a tribo de Levi. Por quê? Porque é uma tribo de sacerdotes, eram os sacerdotes levitas, né, que era incumbido ali no templo de fazer a obra, de fazer as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele também nos diz a nação santa, a nação separada, o povo separado para o seu aprisco. Aqui está falando, na verdade, de todo o Israel. Amém? De todo o Israel. A nação santa. Aleluia do Senhor. E aí ele continua dizendo, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. O povo adquirido, ou seja, eu, você. Jesus, ele diz assim, eu vim para os que era meu, mas os meus não o receberam, mas todos aqueles que me recebem serão chamados filho de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Amém? Então, você, quando recebe o Senhor na sua vida, você está incumbido, enquadrado para que você vá levar e fazer o ID do Senhor Jesus. Então você se enquadra aqui nesse povo adquirido, amém? Você foi adquirido pelo sangue puro, vicário que foi derramado na cruz do Calvário, ali no lugar chamado Caveira, amém? A caminho do Gólgota. Glória seja dado o nome de Jesus. Na nossa verdade prática, nós lemos que o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Ela quem? A igreja. Amém? Ela é gloriosa, ou seja, ela é algo da glória. A igreja não é daqui. Nós estamos aqui apenas de passagem, nós estamos aqui apenas para cumprir algumas tarefas, tá bom? Nós estamos aqui apenas de passagem. Não fique se apegando a tudo que existe nisso aqui, achando que aqui é o fim de tudo. Não, aqui não é o fim de tudo. Até porque, se você analisar comigo, você vai perceber que nós temos, nós somos triunos. Vamos lá, nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito, corpo, alma e espírito. E por causa do nosso corpo é que nós temos que estar aqui. Por quê? Porque nós viemos da terra. Então aqui nós temos que ter, em outras palavras, o nosso dinheiro, nós temos que ter o nosso trabalho, temos que ter o nosso dia a dia. Amém? Por quê? Porque nós estamos na matéria, mas depois que isso aqui acabar, segue-se então ao juízo final. Segue-se, né, aqueles que fizeram as boas obras. Eu tenho certeza que o Senhor está a te esperar. Mas vamos lá, vamos dar um pulinho lá na frente então, para a gente já pegar o nosso tópico 1. Não é isso? O nosso tópico 1, que nos diz assim, imagem que descrevem um relacionamento. Amém? Primeiro subtópico diz, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Olha bem, convém destacar que a palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios 11:2 como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então presta atenção, quando ele dá essa comparação aqui, por quê? Porque Cristo gosta daquela pessoa que é puro, aquela pessoa que tem pureza, sabe? Que tem pureza na alma, que tem pureza no seu espírito, que faz de tudo para não pecar contra o Senhor, que faz de tudo para viver em retidão com Deus, faz de tudo para andar na presença, sabe? Evita mentiras, evita contendas, evita disse-me-disse, evita várias coisas só para estar na presença de Deus. E essa pessoa
pessoa, eu tenho certeza que é você, sou eu, que nós fazemos todos os dias isto para que nós não possamos pecar contra o nosso Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele há de vir. Ele pode raiar a qualquer momento e se a gente não estiver preparado, a gente pode ficar perecendo nessa terra aqui. Amém? Glória a Deus. Lá no segundo tópico, no segundo subtópico diz: a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vivida e a imagem da igreja como a esposa, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa, mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Amém? Cristo amou a igreja. Não é como em um relacionamento frio fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade, no amor que se entrega e se sacrifica. Amém? Olha bem, não é apenas fundamentado, sobretudo, na realidade, no amor. Não é fundamentado apenas em dever. Não é uma obrigação. Eu vou todos os dias à igreja, é porque eu tenho a obrigação de ir. Não é isso que Jesus está falando. É sobre amor. Aqui é sobre doação, doação de sentimentos, doação de mentalidade, doação de atitudes, doação de gestos, doação de caráter. Aqui é você ser o teu caráter ser transformado, ser mudado, ser lapidado, é a tua personalidade não ser mais a mesma que era antes. Aqui fala disto, é isso que Jesus quer, amém? Esse amor para com ele é isso. Por quê? Porque evangelho é transformação, evangelho é mudança de vida, evangelho é mudança de atitudes, evangelho é mudança de caráter. Se você não mudou o seu caráter, meu irmão, tem alguma coisa errada. Se você não mudou as suas atitudes, se você ainda anda por aí falando mal do seu vizinho, do seu irmão, do seu próximo, por favor, você tem que se consertar o mais rápido possível, porque corre um grande risco de você ficar por aqui. Amém? Então vamos lá. Continuando aqui, diz: Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Amém? Todos os casais cristãos têm que amar uns aos outros. Amém? Assim como Cristo nos amou e nos ama, assim como Cristo nos quer de volta para Ele. Amém? Esse de volta que eu falo é naquele grande dia que nós vamos nos encontrar e nós vamos voltar para casa. Amém? Nós estamos aqui apenas de passagem, mas um dia nós vamos retornar para nossa casa natal. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. O tópico 3, terceiro subtópico diz: rebanho de Deus. Olha isso. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus, o Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. Aí ele diz: as palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida de rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Preste atenção numa coisa aqui. Eu falei isso na igreja, eu vou falar isso aqui agora, para você entender. A igreja é um rebanho, a tua família é outro rebanho. Só que quando olha por Cristo, é como se a sua família e a igreja fosse uma família única, mas por causa do amor de Cristo. Isso quer dizer que você não pode tratar a sua igreja como trata a sua família, a não ser que, se falando de amor, ok, mas em outros assuntos que talvez você cuida lá com a sua família, você não pode cuidar a igreja. Por quê? Porque na igreja existem vários tipos de pessoas, vários tipos de mentalidade, vários tipos de pensamentos. Então, talvez o meu pensamento é um, o seu é outro.
talvez eu quero fazer uma coisa, você quer fazer outra. Talvez eu gosto disso, você gosta daquilo. Então o que acontece? Na igreja, o pastor tem que saber driblar as coisas. Ele tem que pedir inteligência, sabedoria a Deus para saber arrebanhar o povo. Por quê? Porque senão o povo acaba se dispersando. O povo acaba saindo, abandonando tudo sem saber para onde vai. Eu não sei se tu sabe, mas o pastor, ele tinha um cajado em suas mãos. Esse cajado tinha duas funções. Vamos lá. A primeira função, ele tinha uma ponta aguda, ele tinha uma pontinha, era pontiagudo aqui na frente, e do outro lado era uma espécie de tipo um anzol. Por quê? Quando a ovelha ia cair no buraco, ele puxava ela para aquela parte do anzol, ele agarrava ela pelo pescoço ali e trazia ela de volta. Mas quando vinha o lobo, ele usava o quê? A ponta aguda. Por quê? Porque ele conseguia furar o lobo, o leão, seja lá quem fosse, para não ofender as ovelhas. Isso quer dizer que o pastor tem que usar o cajado, mas o cajado aqui não é para bater não, meu irmão. Não é para andar batendo nas pessoas, não, 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 não. Não é isso não. Se tu aprendeu desse jeito, está super errado. O cajado é para você guiar as ovelhas pelo caminho certo. Eu não estou querendo te dizer que tu não possa corrigir, que tu não possa reclamar de alguma coisa. Não, não, não é isso. Eu quero te dizer que tu nunca deve bater além do normal. Não pode. Você tem que ensinar, você tem que introduzir a ovelha no caminho certo para que ela não caia no buraco e nem o lobo venha lhe devorar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, esse a sinopse do tópico 1 aqui que nós aprendemos é o seguinte, é que imagens como a da noiva de Cristo, a esposa de Cristo, é o rebanho de Deus que descreve o relacionamento da igreja com Cristo. Amém? Então, nós somos o que? Nós estamos noivo. Amém? Nós estamos com o noivado aliançado, porque muito em breve o noivo vem aí e nós vamos ter um lindo e um belo casamento para estarmos juntos na glória com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade lá no tópico 2, para a gente, já estamos finalizando já. Tópico 2, onde diz, imagens que descrevem função. Geração, primeiro subtópico diz, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, né? Lembra que eu falei lá do começo, de Abraão? Da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. É aquilo que eu te falei. Assim como existia um povo com Abraão, o Abraão tinha uma nação, tinha um povo. Amém? Agora no novo pacto também tem uma nação, tem um povo que foi adquirido, amém? Um povo que foi adquirido pelo sangue carnezinho lá na cruz do Calvário. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aqui diz, geração eleita, a palavra grega genos, traduzida aqui como geração também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou estado social. Em Cristo, todos foram a geração eleita. Amém? Hoje nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, os filhos peculiares do Senhor. Glória a Deus. A letra B diz sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que foram à igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Amém? Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico, não é isso que nós falamos? Na antiga aliança, Deus escolheu uma família de Arão para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Vamos lá? Ali essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi.
Olha isso aqui. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Amém? Isso quer dizer que quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, ali agora nós temos um livre acesso. Agora nós não precisamos do sacerdote como era naquela época. Era o sumo sacerdote que entrava no templo, não é isso? Ele ia até então ao Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos ele intercedia ao Pai por nós. E nós cristãos, nós os servos de Deus, ficávamos do lado de fora aguardando a resposta do sumo sacerdote que automaticamente, se ele estivesse em dias com Deus, se ele tivesse tudo ok com Deus, ele sairia vivo lá de dentro do Santo dos Santos e traria para o povo a resposta vinda do próprio Deus. Amém? Então, nós não precisamos hoje mais do sacerdote trazer aquilo lá, a resposta de Deus. Não, hoje nós temos um livre acesso. Eu posso dobrar os meus joelhos e clamar. Eu posso dobrar os meus joelhos e falar com Deus. É por isso que tem pessoas que falam, às vezes você passa e alguém fala assim, ora lá por mim, ora por mim. Ou seja, por que você mesmo não ora por você? Qual o problema que você está passando? Qual a sua dificuldade? É só você se dobrar, é só você se curvar, é só você se lançar em terra e se humilhar e chorar e buscar. Porque ele diz lá na sua palavra, segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, agora estarão abertos os meus olhos. Enfim, então é Bíblia, está escrito isso aí. Isso quer dizer que você, que eu, nós temos agora um acesso livre ao Pai. Amém? Não se esqueça disso. Ore, busque, seja quaisquer que for a dificuldade, não se esqueça, Jesus está no barco. Amém? Glória a Deus. Segundo subtópico do tópico 2 aqui, diz corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização. A igreja é um organismo vivo. Eu falei lá no começo. Então, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja com um corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo humano. Tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão, olha isso aqui, nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Ou seja, no corpo, cada membro tem a sua função. Às vezes, se você está aí achando que você não tem privilégio na sua igreja, na sua comunidade, às vezes você fica aí falando, o pastor não olha para mim, o pastor não me vê. Ei, meu irmão, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é um membro do corpo de Cristo. Você tem uma significância avassaladora que você nem imagina, você nem sabe. Você tem uma importância tão grande, mas tão grande no corpo de Cristo, sabe? Está sobre os seus ombros, está sobre a sua mente, está sobre o seu corpo, a palavra de Deus. Então, não se sinta inferior, não se sinta incapaz, não se sinta pequeno. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar indo aqui para o tópico 3. Não se esqueça, compartilha, tá? Compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes. Compartilha esse vídeo, tá? Nos ajude aí a alcançar milhares de pessoas que eu sei que necessita de uma palavra. Eu sei que necessita do conforto do nosso Deus. Eu sei que você vai compartilhar porque tem pessoas que necessitam ouvir a voz de Deus. Amém? Então, compartilha, se inscreva no canal e
ative o sininho para receber todas as notificações, dá lá um joinha de gostei, amém? E é isso aí. Então vamos para o tópico 3 que diz, imagens que descrevem habitação. Olha bem isso aqui. Depois eu vou trazer algo aqui muito genial aqui para você entender. Primeiro subtópico do terceiro diz, santuário de Deus. Olha isso. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Ou seja, o que você tem feito com o templo? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito para receber o Espírito Santo? Será que ele está em boas mãos? Será que ele vai chegar em boa hora? Será que você está preparado para receber? Ele é um ilustre convidado na sua casa. Ele é um ilustre convidado no seu casamento. Ele é um ilustre convidado no seu dia a dia. Ele é um ilustre convidado na sua vida. Amém? Então, quando você for convidar o noivo, quando você for convidar o Espírito Santo, eu tenho certeza que a tua casa tem que estar em dias, porque senão ele não entra. Amém? Porque ele não compactua com sujeira, com imundícia. Amém? Eu tenho certeza. Então, se você está aí, está sabendo que tem que fazer isso, tem que limpar a casa, então limpe a casa, porque o Senhor quer habitar contigo. Amém? O Senhor quer palestrar contigo, o Senhor quer ser o seu guia, o seu dia a dia. Amém? Glória a Deus. Continuando. Lá no tópico no segundo subtópico diz casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito de igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Amém? Glória a Deus. O inverso também é verdade. Olha isso. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Então, meu irmão, seja forte. Seja forte. Ajude o teu pastor. Ajude a tua liderança. Ajude os teus irmãos. Ajude aqueles que estão fracos. Aqueles que estão maquitolando. Ajude aqueles que estão capengando, sabe? Cai aqui, levanta ali. Ajude, dê a mão. Faça igual Pedro ali na porta do templo. Amém? Faça igual Pedro e João na porta do templo chamada Formosa. Ele disse para aquele homem, olha, eu não tenho prata, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te daremos. Levanta e anda em nome de Jesus. Eles perceberam que aquele homem não tinha se levantado. O que eles fizeram? Deram as mãos. Pegaram aquele homem e colocou de pé. Ei, meu irmão, talvez se uma palavra que você lançou, se uma palavra não foi suficiente, pegue pelas mãos, levante, sustente, alimente, porque isso é o dever de um cristão. Amém? Glória a Deus. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Amém? Terceiro subtópico para a gente finalizar. O privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer alguma consideração. Primeira, a igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos. Olha isso. Que se relaciona com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. Ou seja, por mais do que nunca somos vistos, irmãos. Somos vistos e cobrados. Você faz qualquer coisa, rapidamente alguém fala, olha, não é cristão? E por que está fazendo aquilo? Então você é cobrado 24 horas, você está sobre a vista e a visão da sociedade, sobre a vista daqueles que estão à sua volta, ao seu redor. Amém?
Não que a gente possa dizer aqui que a Bíblia fala que estamos cercados, estamos sendo vistos estamos debaixo de uma nuvem de testemunhas. Não, essa expressão, na verdade, não está querendo dizer testemunha aqui, não está querendo dizer pessoas comuns. Amém? Aqui é outra linha de pensamento, é outra linha de tradução da palavra. Mas não fica para trás que realmente nós estamos sendo vistos por muitas pessoas. Amém? Tem muita gente que nos olha, que nos observa e ao mesmo tempo tem muitas pessoas que querem ser eu e você. Tem muitas pessoas que querem fazer o que nós fazemos também. Amém? Glória a Deus. Então deixe o seu legado, amém? Deixe o seu cajado para você passar para alguém. Quando você passar o seu cajado, essa pessoa que vai pegar o seu cajado vai fazer de uma maneira extraordinária. Amém? Igual você também fez. Glória a Deus. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Amém? É um privilégio para mim e para você fazer parte dessa igreja. Nunca abandone Jesus. Nunca abandone o seu mestre. Nunca abandone o seu Senhor. Amém? Segure firme com Ele. Segure firme. Se você está fraco, segure com Ele. Se você está forte, segure com Ele. Se você é magro, segure com Ele. Se você é gordinho, segure com Ele. Se você é rico, segure com Ele. Se você é pobre, segure com Ele. Não importa a raça ou a etnia, não importa quem você é, seja grande ou pequeno, seja livre pensador, seja ateu, seja quem for, sabe? Se deu na telha de estar com Ele, esteja com Ele para somar, porque de uma coisa eu tenho certeza, Ele nunca vai nos desamparar, amém? Ele sempre vai estar conosco, pegando da nossa mão e nos guiando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um último papel aqui que eu vou mostrar para você, que é o papel do noivo, o papel da família, na verdade, que eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho, quando lá em Gênesis 2:24, aonde diz que, portanto, fala assim, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua esposa, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Só trazer aqui uma ilustração a respeito, uma comparação a respeito desse versículo, desse capítulo aqui, onde diz assim, ó, portanto deixará. Esse deixará aqui, na verdade, está falando, sabe de quê? Está falando de mudança. Isso aqui está falando de atitudes, isso aqui está falando de caráter, isso aqui está falando até mesmo de fisionomia. Amém? Isso aqui está falando de consciência, de você saber, entender que o que você está fazendo é certo ou errado. Amém? Aqui não é coisa mais para menino, é para pessoas que têm realmente maturidade. Amém? O homem, aí quando diz aqui, o homem, portanto deixará mudança. E o homem está falando de maturidade, porque aqui não está falando uma criança, está falando o homem. Então você já é grandinho o suficiente para saber que o que você está fazendo é bom ou ruim, que o que você está fazendo é certo ou errado. Ou seja, você não está rasgando dinheiro, ou seja, você não pega no fogo porque você sabe que você vai se queimar. Ou seja, você não se lança do precipício abaixo porque você sabe que você vai se arrebentar. Então, por que levar a palavra de Deus de qualquer forma? Ei, meu irmão, não leve a palavra de Deus de qualquer forma. Você é homem, você é entendido, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que você está fazendo. Amém? Glória a Deus. Agora, continuando, diz, o seu pai e a sua mãe. Isso aqui é um modelo de família, amém? Modelo de família constituída, vamos dizer aqui, de uma família completa, pai e mãe. Ó, deixará pai e mãe. Agora o que acontece? E se unirá. Ou seja, você faz o quê? Você agora tem uma nova família. Amém? Você deixou seu pai, sua mãe, que é a sua família, e agora você se unirá. Então, esse unir aqui, você está se unindo a outra família. Amém? É uma outra família. Então, lá nessa outra família, você vai ter todos os preceitos, todos os parâmetros que você tinha antes na outra sua. Assim que você teve educação, você vai dar educação. Você foi alimentado, você agora vai alimentar. Você teve amor, você vai dar amor. Você teve carinho, você teve respeito. Então agora você vai dar carinho, você vai dar respeito. Amém? Ou seja, o modelo de família dá continuidade aí. Amém? E
Se tornarão, ou seja, se tornarão. Esse se tornarão aqui é um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Se tornarão. Você vai se tornar. Aqui agora você vai ter o quê? Você vai ter um aprendizado dentro do teu lar. Você vai ter aqui uma amizade e uma confiança. Você vai confiar e ela vai confiar. Amém? Vai ter uma certa confiança nisso aqui. E para a gente finalizar, o último diz assim, ó, uma só carne. Amém? Você vai ter uma só carne. Ou seja, esse uma só carne aqui está falando de intimidade. Amém? Uma intimidade entre duas pessoas. Por que não dizer que está falando, na verdade, de um ato sexual? Pode ser também. Amém? Então, é uma intimidade profunda entre duas pessoas. Amém? Você vai ser uma só carne. Isso quer dizer, meu irmão, que o que pertence, o que cabe a você entre quatro paredes, não cabe ao meu amigo, nem ao meu vizinho, nem ao meu parente. Amém? O que eu fiz, eu deixei de fazer. Não dá eu bater com a língua nos dentes e falar para um e outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não, não. É uma só carne. É algo ali entre você e ela. Amém? É só vocês. Amém? Que Deus assim vos abençoe neste momento e guarde você, sua família, sua casa, tá bom? Já quero, antes de finalizar aqui, se você gostou dessa aula, se você gostou dessa lição, por gentileza, deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu joinha, tá? Mais uma vez, se inscreve no canal, esteja aí atento, porque vai chegar coisas boas para você ainda essa semana aqui, tá bom? Vou deixar aí a aula 3 agora, essa semana ainda, tá bom? E vai ter muita coisa boa para nós compartilharmos aí, tá ok? Que o Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus, e que todos os teus sonhos e desejos sejam realizado. Em nome de Jesus.